contato aí com grafite, na realidade, nem foi com a arte em si, mas foi através da cultura hip hop, onde eu comecei a dançar street dance, assim, com um grupo por volta da idade dos 14 anos, e aí eu comecei a ter um pouco de contato com a arte, através da dança, das batidas do som, do rap, e também via lá a galera do grafite tendo os movimentos, porém eu não participava. Em 2019 eu colei lá em BH, assim, primeira vez, assim, um momento muito marcante pra mim, onde eu pude real, assim, ver a cidade toda pichada, cheia dos grafites, cheia de arte em tudo quanto é canto. Eu saí, assim, retornei dessa viagem muito fissurada pelo grafite, muito fissurada pelo, tipo, como a cidade tem muita cor, tem muita identidade, tem muita presença, assim, dos artistas e, assim, chegar aqui na cidade, Valadares, e observar como é vazio, como é pouco, tipo, pouco rico em cultura, me fez querer, assim, real, criar um persona, começar a movimentar um pouco mais também nessa área do grafite, como eu já sou artista visual, e foi como nasceu, assim, esse interesse e essa vontade de mergulhar um pouco mais em grafite. E aí nasceu o Astronauta, que depois vocês vão até ver aqui no espaço, que é o personagem que representa todo o meu trabalho, assim. Essa é uma pergunta até difícil de responder, porque parece que a gente já nasce meio que artista, então não tem como eu explicar ou então definir quando eu comecei a pintar. Talvez na infância, fazendo as próprias tintas de barro e pintando a parede. Foi o início do corre artístico na infância, porém assim, na adolescência, com uns 14 anos de idade, começou real assim, esse movimento de pegar e desenhar de uma forma mais concreta, né, assim, de treino, de execução, e aí pra frente foram real, assim, a imersão artística. Então, minha carreira como artista começou em festinha infantil, pintando criança de forma facial, eu fazia trabalhinhos de palhaçaria nesses movimentos em festa, e daí pra frente comecei a fazer as telas, comecei a me expressar também fazendo os desenhos. Na escola não fazia nada, só desenhava. Então, assim, a arte entrou na minha vida como uma forma real de linguagem. E a partir dos 14 anos para cá, eu tenho desenhado de uma forma bem fixa, bem cotidiana, até chegar ao que é hoje. Como vocês podem ver, tem a Casa Artística, que é uma produção autoral, tem algumas artes que estão aqui bem espalhadinhas, assim, que também são pinturas de todos esses processos de imersão artística. E estamos aí. Quando começou, ninguém sabe, e quando vai acabar, só Deus sabe. Cara, eu gostaria de lançar um trampo em BH, um prédio Zaço. Aqui em Valadares também tem um prédio na Minas Gerais que eu gostaria de grafitar. Em Sampa, mais ou menos interesse, mas no Rio de Janeiro também, assim, é um lugar que eu gostaria de deixar alguns trabalhinhos. E para além desses lugares maiores, algumas cidades do interior de Minas, em trampos pequenos, mais com personagens também. Por onde eu passar, assim, com a bike, com coisas assim que eu fizer da minha trajetória e deixando um pedaço de arte assim, pelo mundo. Então, assim, de artista fixo, eu não tenho uma referência, assim, que eu levo pra mim, porém eu tenho várias artes, vários conteúdos de vários artistas lá de BH que eu me inspiro. E até pintei as pinturas, assim, que me inspiram mais, assim. É essa do céu, abraçada com o universo mesmo, a noite e o dia representando. Eu acho que essa é uma das figuras que mais me impactaram quando eu cheguei lá em Belo Horizonte. Tem uma outra também que é essa daqui que vocês veem, bem assim na avenida principal lá, onde rola a feira hip, e que me inspira muito, assim, essa estética diferente pro grafite. Tem uma também que é sobre representatividade, né? Fiz a Elza Soares saindo ali do metrô. E essa é uma referência que me impacta muito por conta da época que eu fui. Lá debaixo do metrô tava todo pichado, com vários, tipo, pichos bem pesados. E assim, essa era uma arte muito colorida, era um grafite muito colorido, assim, bem de saída.
Então foi um contraste muito grande. Você entra lá no metrô, cheio de uns bichos pesadão, você entra no flow e quando você sai, você tem o impacto de uma outra arte, uma outra proposta, né? Então, assim, foram duas artes que me marcaram muito. Essa do metrô, super carregada, e essa também super carregada, porém de uma forma mais colorida. Então são dois trabalhos que, assim, que me impactaram muito e que me fizeram refletir muito sobre como eu gostaria de trabalhar com a arte do grafite no mundo, assim. Eu entendo que essas duas linguagens são importantes, tanto essa mais carregada, pesada, quanto essa colorida e cheia de vida, assim, as duas querem representar coisas que são importantes para a sociedade e são trampos que me marcam, assim, de referências, de representatividades, além de uns outros, assim, que estão espalhados por lá e por aqui também na cidade onde eu vivo. Essa daqui eu também gosto bastante, que é a mãe preta com os dois filhos, assim, ganhou a cara lá em BH recentemente e teve várias polêmicas em relação a esse trabalho aqui. E, assim, quem acompanha os grafites sabe, e eu acho, assim, muito foda. Os posicionamentos dos artistas, como que a arte fala e como que a arte tem o poder para gerar isso tudo, cara. É uma pintura que, enfim, viralizou e tá fazendo aí o seu papel no mundo. Como que eu defino a minha arte? Isso também é uma pergunta que existe uma resposta que é meio difícil de responder. Porque o que é a arte, né? O que é a arte? Ela é muito singular, muito individual para cada artista, para cada pessoa. Mas para mim ela é o que me salva, assim. Todos os dias a arte me salva de mim mesma, dos meus próprios monstros, das minhas próprias dores. É aquilo que traz luz para minha vida, traz cor. Então, assim, eu defino o que eu faço, que transpassa, que passa por mim, uma parada que traz cor, que traz vida, assim. E o meu trabalho, geralmente, ele tende a contar histórias. Quando eu pego para fazer referências próprias de trabalhos, assim, eu sempre busco compreender, ouvir um pouco da narrativa da pessoa que eu vou representar, então da minha própria história mesmo, para passar isso para frente. Então, assim, o que definiria mais a minha arte é mais um conteúdo de história, uma narrativa. Gente, eu prefiro os dois, mas eu utilizo mais o látex atualmente, mais por conta da questão do custo-benefício, né? Uma latinha é bem cara, então, assim, para fazer alguns trabalhos, principalmente para artista grafiteiro, assim, às vezes não tem como tirar essa grana para ter esse material, então, assim, dificulta um pouco a gente conseguir trabalhar com esse tipo de material e explorar mais a técnica e aprofundar. Então, assim, a latinha de tinta, com o pincel, com os pigmentos, a gente consegue ter, né, uma renda melhor, assim, com o material e conseguir real, tipo, bancar. Eu utilizo as duas coisas quando me cabe utilizar o spray. Mas, no geral, os meus trabalhos partem muito do látex. Sim, sofri certas discriminações aí por ser mulher na cena. Então, assim, às vezes, quando me juntava bem no início, assim, do meu corre artístico, rolava algumas cenas de preconceito por parte das pessoas que passavam na rua para observar, né, a gente fazendo a arte e ter esse preconceito no sentido de xingar a gente de vagabundo e mandar a gente fazer alguma coisa da vida, ou então, assim, descredibilizar o que a gente está fazendo, embora às vezes, a gente estava até sendo pago para estar ali, mas, enfim, muita discriminação nesse sentido. E também, às vezes, das próprias pessoas que estavam no movimento criticar muito o trabalho por ser uma mulher que está fazendo. Às vezes, tipo, como é que essa mina faz, o que essa mina está fazendo, por não seguir, sei lá, a ideia do que eles estavam pretendendo pro rolê, enfim, por trazer propostas diferentes. Então, foi mais, assim, uma discriminação do que rodar. A PM nunca me parou nesse sentido, mas, assim, a galera da rua, assim, pra me xingar, ou então pra tentar parar a arte, assim, cara, que isso, né? Bem difícil. Caraca, meu trabalho favorito, bicho. Muito difícil de responder, assim. Mas um projeto que eu gostei muito de ter feito, que me deu muito sentido, assim, mesmo quanto artista, foi ter feito lá na Ibituruna. Foi um dos maiores grafites que eu fiz até então na cidade. Tem uma extensão de largura de cerca de 37 metros, assim. E é um projeto muito pessoal, lá conta a história do astronauta e também uma menininha, uma garotinha do cabelo azul, está representado nesse trabalho como sendo a criança. O futuro é a criança através da arte que vai transformar o mundo. Então tem um mundo ali de caos, todo quebrado na ponta, com astronautas atravessado com a finca
E ele, ainda assim, todo machucado, ferido pela sua sociedade, tá pintando um novo mundo. É esse o papel do artista. Ele sai de uma sociedade quebrada, fudida, assim, e vai pintar, cara. E vai pintar e criar um novo mundo. E é esse o futuro. No grafite eu tenho 2 projetos, assim, em mente, que vai ganhar uma proporção ainda maior. Um deles é produzir um prédio. Eu gostaria de participar do Cura, que é um movimento que rola, assim, em todo o Brasil. Um dos lugares é em Belo Horizonte. Eu cheguei até a me inscrever uma vez, participar do edital, porém, assim, não fui contemplada. Porém, é um dos projetos que eu gostaria real de conquistar algum momento da minha vida, a realização de uma pintura num prédio. Seja aqui na cidade, seja em Belo Horizonte, assim. E aqui para Valadares, num futuro próximo, mesmo daqui uns 2 anos, eu pretendo começar a movimentar com o meu personagem, o astronauta, um movimento parecido com o da Bolinho. Eu quero marcar muito, assim, Valadares com esse personagem, um personagem de Hora de Aventura com um astronauta, e deixar várias mensagens divertidas, várias dinâmicas, assim, com o astronauta pela Siri. É um dos projetos, assim, que eu tenho real em mente.